Oi gente, estou de volta e vou falar para vocês das minhas primeiras impressões após 2 meses morando aqui em Portugal. Bem, antes de tudo, gostaria muito de pedir desculpa por não ter postado mais vídeos anteriormente. Tem quase 2 meses que eu não posto nada, mas é porque a vida, quando a gente chega aqui, ela começa a acontecer muito mais rápido e a gente começa a dar prioridade para as coisas que realmente tem que ser feitas imediatamente. Então a gente acaba deixando as coisas secundárias um pouco para trás, né? Por isso que eu deixei o canal aqui um pouco parado. Mas agora que eu já tô totalmente estabilizado, já tô mais ok com a vida aqui, com tudo, com o emprego, vou voltar a produzir pro canal. E o vídeo de hoje é sobre as primeiras impressões que tivemos aqui em Portugal. No caso eu tive, né? Porque o Clive está trabalhando. Bem, nós chegamos aqui em Portugal há 2 meses atrás, passamos 3 dias aqui no Porto e viajamos para fazer uma mini Eurotrip. Vamos para a Suíça e também para a Itália, passamos 1 semana e 2 dias fora, depois voltamos para Portugal e começamos a nossa busca de emprego aqui. O que não é nada fácil, mas também não é impossível. A nossa experiência aqui no país tem sido muito boa. A gente já está gostando muito da cultura, estamos gostando muito do clima do país, das pessoas. A gente chegou aqui com a impressão que ia ser muito difícil, que as pessoas elas são mais fechadas, que elas são grossas, que elas são ríspidas. Isso é o que a gente escuta estando no Brasil, mas chegamos aqui e nós quebramos totalmente a nossa cara. Porque a impressão que tive quando eu cheguei é que as pessoas são sim boas, as pessoas não são agressivas, não são ríspidas. O que acontece é que chegam brasileiros aqui querendo trazer a sua própria cultura do Brasil e querendo implementar a cultura aqui dentro, e não dá. Querendo ou não, a gente está no país de outra pessoa, a gente está no país de outra comunidade, nós temos que nos adaptar à cultura portuguesa. E é o que eu venho tentando fazer. Já tenho amigos portugueses aqui, todos são super legais, não tive nenhum problema com nenhum deles, são receptivos, sempre perguntam por que eu vim pra cá, como é que foi toda a trajetória, como é que foi tudo. E eu trabalho em um ambiente no qual eu sou o único brasileiro, por exemplo, meu esposo também trabalha num ambiente onde ele é o único brasileiro, e tem sido maravilhoso estar imerso no país. Então, em relação à xenofobia, em relação a esse tipo de tratamento, não tive experiências. Tem gente que vai discordar de mim e tem gente que vai concordar. Mas isso acontece no Brasil também. Quantas vezes nós não somos xenofóbicos com pessoas de outras comunidades que estão no nosso país? Não acontece bastante? Então não adianta a gente querer achar que todos os lugares são perfeitos, que as pessoas são perfeitas, mas também não adianta vir com aquele preconceito pronto de que aqui vai ser horrível por causa disso. Porque não tem sido, em 2 meses pra mim não tem sido. Existe um comentário ou outro que te deixa meio abalado, mas vai se preocupar com isso? Vai se preocupar? Uma pessoa não representa uma nação, então assim, eu sempre tento nem prestar atenção a esse tipo de coisa. Se a pessoa me olhar torto, eu não tô nem aí. Porque a maioria das vezes, quando olham torto, são os próprios brasileiros que acabam fazendo esse tipo de coisa. Em relação à cidade, pra mim, Porto tem sido maravilhoso. A cidade ela é muito bonita, é uma cidade fácil de se andar. O transporte público aqui funciona super bem. Apesar de nós já termos nosso meio de transporte, nós temos um carro e uma moto, que é que eles chamam de mota. Mas tem sido super tranquilo pra gente se locomover dentro da cidade. Nós moramos no centro do Porto, então tudo aqui é acessível a pé também. É uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que as pessoas são calorosas, é uma cidade que tem muito estrangeiro, então se você fala outro idioma vai ajudar muito. Você sempre vai estar praticando algum outro idioma, porque tem sempre estrangeiro aqui dentro da cidade. Na minha casa aqui, por exemplo, passa aqui na janela, é o tempo todo alguém passando falando inglês ou falando espanhol. Então assim, é uma cidade bastante mútua, com bastante pessoas de vários países diferentes. E isso é muito importante e isso é bom, pelo menos eu acho uma coisa muito interessante, porque você tem uma troca de culturas enorme. Você não está só trocando cultura com português, mas está sim com pessoas de outros países. Isso pra mim é uma coisa maravilhosa. E daí vamos para a parte que realmente importa. Como é que foi quando eu cheguei, o que eu tive que ir atrás primeiro, como é que foi a resolução de todos os meus problemas, como é que foi arrumar emprego. Nós chegamos aqui, como eu disse, nós fizemos uma viagem, voltamos para Portugal e fomos atrás de resolver todos os nossos problemas. Primeiro eu liguei para agendar o levantamento do meu NIS, que tinha sido pedido online, e aí simplesmente agendaram para o dia seguinte, eu fui lá, e daí no agendamento o rapaz no telefone falou para mim que eu não precisava agendar do meu esposo, que era só chegar lá e falar que faz parte do meu agendamento, o que não aconteceu. A gente chegou aqui no centro de atendimento ao imigrante aqui no Porto, fomos fazer o levantamento e o agendamento era só pra mim, não poderia funcionar no mesmo agendamento que o meu. Porém, ela tirou uma senha geral pro meu esposo e ele foi atendido primeiro que eu. Então foi uma experiência positiva. Tiramos o NIS, tudo tranquilo e tudo mais. Fomos abrir a conta em banco. Nós abrimos a conta no novo banco, foi super tranquilo pra gente. Nos cobraram apenas que depositássemos 50 euros para poder abrir a conta e também nos cobraram o desvio do cartão, porque o que acontece? Quando a gente abre a conta, se a gente não tem já um endereço comprobatório aqui em Portugal, eu já tinha, mas não tinha como comprovar, porque
meu contrato de arrendamento ainda não estava pronto. Então eu tive que, eles são obrigados a colocar o nosso endereço fiscal, e o meu endereço fiscal ainda estava no Brasil. Então o que aconteceria? O cartão seria enviado para o Brasil. E para esse cartão não ser enviado para o Brasil, você tem que pagar um valor para eles poderem reencaminhar esse cartão para cá, que foi de 18 euros. Então esse valor foi perdido, nós não tivemos esse dinheiro de volta. Os 50 euros foram depositados na conta, porém os 18 euros foram debitados para eles. Então estávamos já com o NIF, que foi feito do Brasil, conforme eu expliquei no vídeo anterior. O NIS também já tinha sido pedido no Brasil, só que eu tive que fazer o levantamento aqui. E a conta em banco, todo em mão. Então fomos atrás de procurar emprego. Começamos a procurar emprego online. Nós procurávamos no Indeed e também na Randstad. E também tinha um outro site que eu não me lembro bem, acho que era NetJobs. Procurávamos empregos por lá. Mas geralmente todos que me davam mais respostas eram pela Indeed. E também foi uma vez pelo Facebook também que eu olhei e entrei em contato. Estava à procura de garçons aqui, atendente de mesa, né, que falassem inglês aqui no Porto. Eu me candidatei e fui chamado para o emprego, fui fazer já o primeiro dia de teste. Só que lá eu vi colegas de trabalho que são brasileiros, por exemplo, que estão lá mais há 2 a 3 meses e ainda não tinham contrato. Então eu simplesmente falei que não ia continuar, porque para mim não era benéfico eu não ter um contrato, porque eu precisava dar entrada no CEF com o contrato. Cheguei a fazer 4 entrevistas, uma para a Vodafone, para trabalhar na gestão comercial da Vodafone, que é uma questão que uma questão que eu não me interesso muito, porque exige-se muito que você conclua metas, que você consiga renovar contrato, consiga vender contrato e tudo mais. E a gente veio preparado financeiramente para poder fazer meio que uma escolha, né? A gente não ia pegar o primeiro emprego que aparecesse, a não ser que estivesse bem perto da nossa entrevista no CEF. Mas a gente preferiu procurar uma coisinha que nós conseguíssemos nos encaixar melhor. Por ter essa oportunidade, eu preferi esperar um pouco mais. Fui fazendo processos seletivos e passei em 3 processos seletivos diferentes. Um para recepcionista de hotel, outro também para recepcionista de hotel e outro para especialista de atendimento ao cliente. Todos eles exigiam inglês fluente. Inclusive as entrevistas elas foram feitas em inglês também. Estou atualmente trabalhando como recepcionista do hotel, tem sido uma coisa muito boa porque você troca muita experiência, troca muita informação e também é uma profissão nova. E ter uma profissão nova no currículo às vezes é muito mais interessante. Meu esposo Kleber está trabalhando no Pingo Doce, que inclusive aceitou com o visto de procura de trabalho. Eles entenderam o que era e aceitaram. Demorou um pouquinho para entenderem, mas aceitaram. Então é isso, esse é o update que a gente queria dar em relação à nossa vida. Estamos os dois empregados, já estamos ganhando em euro, já estamos gastando em euro, paramos de gastar em real. E é isso, espero que tenha gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e me seguir lá no Instagram, @dejonas com 2 Os. Até mais!